Olá, está começando agora mais um Trajetórias. A partir do programa de hoje e durante todo o ano, nós vamos apresentar os novos vereadores eleitos para o mandato de 2013 a 2016 no Legislativo Municipal. Em pauta, a história de vida e as propostas que cada um tem para melhorar a capital gaúcha. E nós vamos dar início a essa série de entrevistas conversando com o vereador Alberto Kopitschek, eleito pelo PT para o seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Porto Alegre. Alberto Liblin Kopitschek nasceu em 20 de maio de 1981. Natural de Porto Alegre, é o filho caçula da advogada Lúcia Liblin Kopitschek e do farmacêutico Kurt Walter Kopitschek, seu pai de criação. Aos 28 anos, de uma forma inusitada, descobriu que seu pai biológico é Abraão Vinogron, médico e jornalista da capital. A suspeita surgiu quando Vinogron viu uma foto em que Kopitschek aparecia ao lado do presidente Lula em 2006. A espantosa semelhança com os traços do filho levou à descoberta da paternidade, que foi bem recebida pelo vereador. Hoje, os dois mantêm uma relação amistosa. Kopitschek tem duas irmãs mais velhas, uma delas por parte de pai. É formado em Direito, curso que iniciou na PUC de Porto Alegre e concluiu na Universidade do Distrito Federal em 2007. Mudou-se para a capital para assessorar o governador Tarso Genro, então ministro da Educação. A filiação ao Partido dos Trabalhadores foi feita ainda no ano 2000. Entre outros cargos que ocupou na vida pública, o vereador foi secretário nacional adjunto de Segurança de 2011 a 2012 e secretário de Segurança e Cidadania de Canoas em 2009 e 2010. No ano passado, aos 31 anos, foi eleito com 5.280 votos para compor o Parlamento Municipal. Como será que essa história toda começou? É o que a gente vai descobrir agora, conversando com o próprio vereador. Kopitschek, antes de mais nada, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa. É um prazer. Bom, para dar início à nossa conversa, eu gostaria de saber como é que surgiu o seu interesse pela vida política e como foi que aconteceu a sua filiação ao PT. Muito bem. Eu era uma criança bastante quieta, né? Tinha poucos amigos, era muito envergonhado. Gostava de ficar mais entre os adultos, lendo jornal, até que eu fui no segundo ano do segundo grau, agora o ensino médio, né? Eu fui com o meu colégio americano, onde eu sempre estudei, fomos até o Chile fazer uma viagem de intercâmbio. E lá, conversando com amigos, naquela atmosfera, né, do Chile, nós fomos à casa do Pablo Neruda. E num pôr do sol, conversando com jovens, conversando sobre sonhos, acho que é ali que eu decidi entrar para a política, decidi tentar mudar o mundo, né, como a gente diz. Defendendo os sonhos de outras pessoas. Exatamente, inspirado, né, pelo Pablo Neruda, por um pôr do sol. Né? E aí vim para Porto Alegre, comecei então a participar do Grêmio do colégio e logo no ano seguinte me tornei presidente do Grêmio, do Colégio Americano. Né? E aí, aquele ano tinha eleição para prefeito e ali na Redenção eu vi o discurso, né, de uma pessoa que hoje é o nosso governador do estado, e ouvindo ele eu decidi que era aquele pensamento que ele estava expressando no discurso que eu gostaria de seguir. Né? Então acho que foi a partir daquele momento, né, já desde casa também, minha mãe, minha irmã sempre participaram, né, de comícios. Me lembro algumas coisas do Fora Collor, né, como criança ainda. Então, mas naquele dia eu resolvi então que eu ia trabalhar, militar, como a gente diz, junto com o Tarso. E logo em seguida na faculdade, quando eu completei 18 anos, então já me filiei no PT aqui de Porto Alegre, né, e começou essa história toda. Então o senhor mencionou a faculdade, né? O senhor optou pelo curso de Direito e, durante a universidade, também foi presidente do centro acadêmico. Isso. A universidade foi um grande aprendizado, menos no banco de aula, né? Mas mais pela vivência, tanto no movimento estudantil, formal, como a gente conhece, brigando bastante, né? Hoje tem vários colegas aí na política da cidade que a gente disputava, centro acadêmico, diretório. Mas eu comecei lá na faculdade um núcleo de assessoria jurídica popular, junto a movimentos sociais,
luta pela moradia, questões de direitos humanos, né? E ali foi uma experiência realmente onde eu pude vivenciar a diferença entre o que estava no livro, nos códigos, e a vida real, né? Da cidade, do campo, da periferia, né? A questão da miséria, eu pude vivenciar muito bem. E tive uma experiência muito marcante também quando passei 40 dias no sertão, lá no Nordeste, pelo aquele programa Universidade Solidária. Sim. E pude conhecer também um pouco desse nosso Brasil profundo. Então tudo isso foi formando um pouco a minha concepção, né? E também para que serve o direito, né? O direito, nessa história toda, eu fui percebendo que ele tem que servir como instrumento para mudar as coisas, para realmente garantir o direito de todos, né? A uma vida digna. Então a faculdade me formou, né? Eticamente, e me deu instrumentos para o que está vindo depois. E o que veio depois começou em Brasília, não é verdade? Você foi assessorar o hoje governador Tarso Genro, que na época era ministro da Educação. Exatamente. Eu vou contar essa história, foram 3 ligações que eu recebi nesses últimos anos que mudaram a minha vida. Eu estava no 9º semestre da faculdade e o hoje prefeito de Canoas, Jairo Jorge, né, me ligou. Na época eu trabalhava com o deputado Estilac Xavier, né, aqui na Assembleia, e ele me ligou, o Jairo, me convidando para ir para Brasília, trabalhar com ele, com o Tarso, no Ministério da Educação, que eles queriam fazer um diálogo, né, com os jovens universitários do Brasil todo, sobre as propostas, um programa que eles estavam criando, que hoje a gente conhece como ProUni, né, e lá fui eu então, né, saí da casa, né, da mãe, deixei a família, o movimento aqui, e fui para Brasília, onde fiquei por 4 anos e meio, fiquei 2 anos no Ministério da Educação, uma experiência maravilhosa. Depois eu trabalhei mais 1 ano na Presidência da República, assessorando o Tarso, no período que ele foi ministro da Coordenação Política. E depois, então, fomos em 2007 para o Ministério da Justiça, já no 2º governo do presidente Lula. E aí eu encontrei o tema que eu trabalho até hoje, né, que a gente vai conversar, que é segurança pública. E aí recebi, posso continuar? Claro. Na sequência, você acabou vindo para Porto Alegre de novo. Exatamente. Aí veio a segunda ligação, do Jairo de novo. O Jairo assumiu como prefeito aqui em Canoas, ganhou a eleição em 2009 e me ligou. Eu estava em Brasília, instalado lá, e o Jairo me convidou então para ser secretário de segurança aqui em Canoas. E eu nunca tinha colocado os pés em Canoas, né? Entrei no dia 1º de janeiro lá dentro da cidade, assumi como secretário. E ali fiquei por 2 anos, né, entre 2009 e 2010, onde a gente fez um trabalho que hoje, né, ganhou conhecimento aí em nível nacional, internacional, o trabalho que nós fizemos lá. Pois é, sobre esse trabalho que o senhor desenvolveu na Secretaria de Segurança Pública de Canoas, 2 projetos em especial chamam a atenção. O primeiro deles é o sistema de monitoramento de tiros, que ajudou a reduzir bastante o número de incidentes com arma de fogo na cidade, né? Como é que funcionou esse projeto e o senhor pretende trazer essa sugestão para a Câmara de Vereadores de Porto Alegre? Nós fizemos, vou te resumir assim, 3 grandes projetos, né? Primeiro, a integração entre todas as polícias, todos os órgãos do município para trabalharem juntos, né, de maneira muito firme, né, no dia a dia da cidade. Esse foi o primeiro projeto, né, que leis, muitas vezes, nós já temos elas. O que vem faltando é fiscalização, né, é colocar essa lei em prática. Então, a gente, todos juntos, aí nós conseguimos realmente mudar a vida da cidade. E o segundo projeto foi o Território da Paz, no Guajuviras, onde nós focamos um aspecto diferente da segurança pública, diferente do que a gente vem vendo no Brasil, né? Tem visto, que foi a prevenção à violência. Né? Não apenas a repressão. Não ficar enxugando gelo, como a gente diz. Né? Nós fomos atrás de cada jovem que estava envolvido com violência. Nós mapeamos cerca de 500 jovens com as mulheres do bairro,
né? E fomos atrás desses jovens, onde eles estivessem, para oferecer uma outra oportunidade, né? Eu costumo dizer, não só abrir o Camburão, ou o Presídio, ou o IML. A gente precisa abrir uma outra porta para esses jovens, né? E dentro desse projeto, uma grande modernização tecnológica, então, né? Nós botamos mais de 140 câmeras nas ruas, vários sistemas de identificação de placas e o que ficou bastante conhecido, que é o detector de tiros, que foi a primeira cidade fora dos Estados Unidos, né, a trazer essa tecnologia que detecta qualquer disparo de arma de fogo. Eu dizia que quando o bandido apertasse o gatilho, ele passou a chamar a polícia, né? Eu acho que a gente tem que ser ousado mesmo, trazer o que há de melhor no mundo para vencer a violência, né? Acho que essa é a questão mais importante que nós temos hoje, que é impedir que a nossa juventude se vá, né, de maneira tão trágica como a gente tem visto, né? Por ano, são 2.000 mortos já no Rio Grande do Sul. 70% desses têm menos de 30 anos. Então, acho que é uma grande tarefa. A maioria jovens. Jovens, né? Com certeza. O projeto Território da Paz, inclusive, recebeu o Prêmio Nacional de Direitos Humanos em 2011, certo? Isso. Nós recebemos 2 prêmios relevantes, assim, né? O Prêmio Nacional de Direitos Humanos, dado pela presidenta Dilma, e o Prêmio de Melhor Prática de Prevenção à Violência do Banco Mundial, né, que foi um prêmio que foi entregue em Washington. Disputaram mais de 190 experiências, e a Unesco considerou, junto com as UPPs do Rio, a nossa experiência de Canoas como uma referência a ser multiplicada, né? Com certeza. Eu imagino que essa experiência toda também possa ser trazida para a Câmara Municipal de Porto Alegre. De que maneira o senhor pretende tentar sugerir propostas que contribuam para a melhoria da segurança pública aqui na cidade? Bom, eu pretendo, depois dessa passagem em Canoas, eu ainda tive 9 meses no governo Dilma, trabalhando, né, como número 2 da segurança pública. Então eu pude ainda ganhar mais experiência, e o meu objetivo agora é trazer para Porto Alegre essa experiência, mostrando alguns caminhos que a gente pode fazer. E muitas vezes, como eu falei, sem precisar leis, né? O prefeito pode chamar todas essas forças, né, e priorizar a segurança pública. Eu acho que é isso que vem faltando. E eu, como membro do PT, né, eu quero fazer uma ponte entre a prefeitura e o governo do estado, o governo federal, né, para que a gente busque recursos, busque força aqui na cidade, né, e buscar mostrar para a cidade essas tecnologias novas, né, e algumas leis, sim, que sejam necessárias, né, para a gente pontualmente enfrentar a violência de maneira mais inteligente. Eu venho dizendo que a segurança pública é menos braço e mais cérebro, mais inteligência. Planejamento. Né? É assim que a gente vê no mundo inteiro as melhores polícias, né? Não é um policial em cada esquina, mas é uma polícia muito moderna, né? E capaz de dialogar com o cidadão, passar confiança, né, para as pessoas. Vereador, esse trabalho também poderia ser feito em órgãos de gestão pública, como o senhor já vinha desenvolvendo anteriormente. O senhor tinha, inclusive, sido cotado para, quem sabe, assumir a Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado, do Rio Grande do Sul. Por que a opção, então, por se candidatar a vereador? Olha, eu acho que quem entra na política, né, que é uma profissão que eu considero, né, fantástica, para mim é uma opção de vida, de poder lidar com o conjunto da sociedade, né? Assim que eu penso, a oportunidade de lutar e de melhorar a vida do conjunto das pessoas. Acho que é uma das poucas profissões que dá essa oportunidade. E só que quem entra na política, eu acho que tem que se preparar para apresentar essas ideias para a sociedade e disputar ideias novas no meio das pessoas, na vida delas, né? E por isso, na terceira ligação, só para acabar de contar a história das ligações, né? Então, eu estava em Brasília novamente, ano passado, retrasado agora, quando o prefeito Jairo me convidou para almoçar, e ele disse: tive pensando, tu tem que te candidatar, eu acho, a vereador em Porto Alegre, né? A tua cidade, tu tem um sonho, né, de voltar para lá, levar a tua experiência, né? E a cidade está precisando de ideias novas, modernas,
por que tu não volta? E eu voltei, né? Decidi, e foi a experiência mais maravilhosa da minha vida, né? De entrar na casa das pessoas, de conversar, de mostrar que a política pode ser uma ferramenta para melhorar os problemas que nós temos, né? Com certeza. Então, por isso que eu decidi concorrer, né? Botar minha cara e funcionou, deu certo. Legal. A sua relação com o Jair Jorge vem sendo bastante determinante para a sua atividade política, então. Como foi que ela começou? Foi desde a sua filiação ao PT? Não, nós tínhamos um grupo político, né? O Tarso, o Jairo, né? Vários outros políticos que faziam parte ali, que é uma escola maravilhosa, né? De pessoas que vêm dedicando a sua vida à militância desde a juventude. Né? E eu conheci o Jairo especificamente quando fui para Brasília. Né? Nós tínhamos já nos visto, conversado, mas não tínhamos ainda uma proximidade. Mas ele, de forma ousada, né, resolveu apostar na juventude, né, em jovens, em ideias modernas. Eu acho que isso é uma grande virtude que os políticos atuais têm que ter, né, ousadia. Eu acho que as pessoas hoje, nós estamos hiperconectados, cheios de informação, e as pessoas querem uma política realmente moderna, ativa, dinâmica, colaborativa, né? Um termo que eu acho que é importante. Então, a gente se conheceu e criou essa afinidade e vem trabalhando lado a lado assim. Certo. Retomando a questão da campanha, o senhor comentou que foi uma oportunidade muito importante para entrar na casa das pessoas, para conversar com elas e ouvir também as demandas que elas tinham, especialmente na área da segurança, que foi o foco da sua campanha, né? Essas atividades estão sendo retomadas agora. O senhor tem feito algumas visitas a alguns pontos da cidade. Como é que está funcionando isso? O que eu mais ouvi na campanha, né, foi uma reclamação das pessoas de que os políticos vão apenas para pedir voto e depois não aparecem mais. Né? Então, eu, ao longo da campanha, coloquei que iria seguir aqui um programa, né, que também já vem sendo feito ali em Canoas, que é todo sábado de manhã estar com todo o mandato em alguma comunidade da cidade. Né? É o mandato na rua. E além das atividades, porque normalmente nós só voltamos na casa das pessoas em festas, né, alguma comemoração que as comunidades nos chamam, mas não para fazer o trabalho, o despacho, o atendimento, né, discutir o problema. Então a gente está fazendo esse trabalho, eu pretendo fazer ele sem interrupções, todos os sábados, né, ao longo desses 4 anos, que eu acho que é uma obrigação, né, da gente que se coloca essa responsabilidade de representar 1,5 milhão de pessoas, né, de estar no dia a dia atento, né, tomando puxão de orelha, né, ouvindo o que as pessoas têm a dizer, né, e também explicando para as pessoas que a política não está ali para fazer favores pessoais, mas para lutar por direitos de todos, né, de toda aquela comunidade, que ela tem que se organizar. Esse é um trabalho que a gente vem fazendo em cada visita, fortalecer a associação de moradores, né, não estimular aquela lógica, né, de troca assistencialista, não, mas a comunidade bem organizada, né, usando os seus direitos para melhorar a vida, né, e as condições, e precisa. Nós temos 2 cidades em Porto Alegre, a cidade formal, né, onde está tudo funcionando razoavelmente bem, e uma outra cidade ainda informal, como eu chamo, né, e que as pessoas ainda não têm os seus direitos básicos, inclusive, como água e tantos luz, né, e tantas outras questões. E para essas pessoas que estão numa condição de maior vulnerabilidade social, o senhor teria algum projeto, especialmente para a juventude? De que maneira a gente pode prevenir, como o senhor mesmo falou, né, que a violência se desenvolva, dando mais oportunidades para os jovens? Nós temos a questão básica, né, 2 questões básicas, que é a educação, realmente qualificar a escola, eu acho que é fundamental, toda essa discussão do papel da escola. E, por fim, a questão também do esporte e lazer, né, que nós temos poucos espaços. Mas isso tudo, além disso, nós precisamos que os profissionais da segurança pública criem uma nova cultura e realmente vejam que dialogar com esses jovens,
criar um vínculo, uma identidade com esse jovem, tanto o brigadiano, o policial civil, o guarda municipal, é realmente o que vai prevenir a violência. Essa mudança de cultura é o que eu venho buscando fomentar e mostrar que ela é muito mais inteligente e eficiente do que a gente superlotar o nosso presídio central. Certo. E para encerrar a nossa conversa sobre a questão política e a sua expectativa como vereador para esse mandato, eu gostaria de saber qual vai ser o seu papel, qual o senhor acredita que será o seu papel enquanto oposição ao prefeito, ao governo do prefeito Fortunati aqui na capital, e de que maneira pode ser feita uma ponte com o governo estadual e o governo federal também, que são do partido que o senhor faz parte também. Bom, como eu falei, né, comecei militando aqui no momento que o PT estava no auge, né, administrando a prefeitura, Fórum Social Mundial, 150 mil pessoas de todo mundo aqui. E hoje a realidade do PT é outra, né? O partido teve o seu pior resultado, né, nas urnas. E eu acho que é um momento de uma reflexão profunda sobre o papel do partido na cidade. Acho que as pessoas têm muito respeito pelo que o PT representa aqui na cidade, pela administração séria que fez, mas elas querem que o PT se modernize em Porto Alegre. Elas querem saber o que o PT vai ter para oferecer para o futuro da cidade. E para isso eu acho que a gente tem que fazer uma oposição que não seja aquela de dizer que tudo é ruim, que só diz não, contra tudo, né? Meio raivosa. Eu acho que isso cabe, né, a outros partidos, não ao PT. O PT que tem essa experiência do governo federal, estadual, acho que a gente tem que construir, ao longo da oposição, realmente um projeto para a cidade. Dizer como é que nós pretendemos resolver cada um dos problemas, né, após o governo Fortunati, né? Então, acho que é esse o papel de oposição, e dialogando com o prefeito, que faz parte, né, o seu partido, do governo Tarso e do governo Dilma, né? E isso tem que funcionar. Isso não pode ser só no período eleitoral que a gente acaba mostrando, né? E eu quero, com as relações que tenho, buscar dentro do governo estadual e do governo federal o maior número possível de portas que a gente possa abrir, né, para trazer projetos, especialmente esses na área, né, de prevenção à violência, aqui para a cidade, né? E eu não vou abrir mão de dialogar com o prefeito, com os secretários, porque nesse tema da violência, os bandidos não perguntam de que partido a gente é na hora que é assaltado, né? Então a gente tem que se unir. Algumas vezes é necessário colocar também essas questões, essas diferenças que nós temos, um pouco de lado, e criar um ambiente de diálogo na cidade. Acho que esse que é o partido, o PT moderno que as pessoas querem aqui para Porto Alegre, e que também trabalhe com questões da economia criativa, tornar Porto Alegre uma cidade realmente interessante para o jovem que está iniciando sua carreira, né, e que quer trabalhar no mundo das ideias, da informação. Essa é a cidade realmente contemporânea que a gente tem que estimular, e que Porto Alegre eu acho que já foi e está deixando de ser, mas a gente tem que trabalhar para que ela volte a ser. E o senhor pode fazer parte dessa renovação, então. Já estamos fazendo parte, né? Desejo muito boa sorte no seu mandato. Obrigado. Mas a gente já conversou bastante sobre a sua carreira política, toda essa atividade na vida pública. Agora eu gostaria de conhecer um pouquinho melhor o Kopitic da vida pessoal, o Alberto do dia a dia. Então eu vou propor um pequeno desafio, um jogo ping-pong de perguntas e respostas bem curtinhas, simples e objetivas, com o que o senhor vier à sua mente quando eu fizer essas perguntas. Vamos começar então? Vamos Preparado? Lá, vamos tentar. Primeiro lugar, então, uma atividade física. Olha, ultimamente o desafio desse ano, correr. Um filme. São muitos, eu adoro cinema, né? Acabei de ver Lincoln ontem, maravilhoso. E é que são tantos os filmes mas eu vou citar o Lincoln, recomendando que as pessoas assistam. Aproveitando que está no cinema. Aproveitando, né, para ver como a política serve para mudar as coisas. Um livro? A biografia do Mandela, né, O Longo Caminho para a Liberdade, né, me marcou profundamente. Um prato preferido? Uma feijoada, pode ser, bem simples, assim, pode. Um sábado com um pagodezinho, uma caipirinha. Melhor ainda? Na beira da praia. Praia, serra ou campo? Adoro viajar para todos os cantos.
né? No verão, uma boa praia, né? E no inverno, a serra, né? O friozinho da serra. Mas adoro viajar, é o que eu mais gosto de fazer e ler, né? Animais de estimação? Tenho 2 cachorros, né? Sempre tive, adoro os cachorrinhos. Religião? Olha, acho que é um assunto privado, né? A fé tem que ser uma manifestação de cada um de nós, seja o nome que tiver, né? Alá, Deus, Oxalá, não importa, né? Mas respeitar todas. Família? Olha, sem família não tem como se relacionar com o mundo. Ela é o esteio de tudo, é dela que a gente aprende, né? As coisas boas, as coisas difíceis dos relacionamentos, né? Mas é com ela que a gente tem que viver com muito amor. Filhos? Ainda não. Pro futuro? Pro futuro. Amigos? Olha, muitos com quem eu venho partilhando, né, essa jornada de luta da política, né, e nós temos histórias maravilhosas para contar já nesses anos de vida. Um episódio marcante? Conheci meu pai biológico há 4 anos, acho que não pode ser mais marcante, né, do que isso, e marcante para o bem, né? A gente escolheu viver bem essa relação. Que é ainda melhor. Como você se imagina daqui a 10 anos? Olha, na política, né, que é uma paixão da minha vida, seja em que cargo for, já com meu doutorado feito, né, capacitado já para isso, e não sei qual vai ser o cargo, é uma boa pergunta, a vida tem me proporcionado tantos desafios, né, agora eu estou preparado para um desses 4. Fiquem abertos. Fiquem abertos. E um desafio para encerrar esse nosso ping-pong? Um desafio, conseguir ajudar Porto Alegre a vencer a violência, né? Acho que a gente conseguiu numa outra cidade ao lado aqui, por que não em Porto Alegre? Por que a gente não pode viver numa cidade sem sentir medo de caminhar nas ruas dela? Acho que esse é um grande desafio. Espero que o senhor consiga dar a sua contribuição. Muito obrigada pela participação aqui no Trajetórias. Eu que agradeço. O Trajetórias de hoje fica por aqui. Neste programa você conheceu melhor o perfil e as propostas do vereador Alberto Kopitschek, eleito pelo PT. Obrigada pela companhia e até a próxima.